Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como reciclarem potes plásticos, potes de creme, qualquer embalagem plástica que vocês vão poder reaproveitar e fazer lindas peças decorativas como essa, para colocar suculentas, folhas verdes também, ou até mesmo com a mesma técnica fazerem lindos portas-caneta, porta-pincéis. Então, espero que vocês gostem da aula de hoje. Se gostarem, deixe seu like e também um super hype. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Hoje, então, eu vou ensinar para vocês como fazerem um vasinho. Vou usar esses potes aqui de creme Nivea. Já coloquei um pedacinho de massa aqui só na parte de cima, abri uma massa, pode ser qualquer cor que vocês quiserem, e colei dobrando para baixo. Eu já antecipei porque eu preciso dela seca para mim colocar a cobra na volta. Caso vocês queiram fazer o porta-caneta, porta-pincéis, como esse assim, dessa forma, vocês podem usar qualquer frasco de plástico que seja longo, recortem no tamanho que vocês querem. Aqui no caso eu usei um frasco de acetona. Vocês podem usar qualquer frasco, ó. Esse aqui de acetona eu recortei no tamanho que eu queria. Até esses potinhos aqui que vocês têm de verniz, lavem bem, que vocês podem aproveitar, fazer só recortar do tamanho. Essas de tinta também vocês podem aproveitar, qualquer frasco plástico. Aqui então eu já tenho 120 gramas de massa natural. Vou acrescentar mais 10 gramas de massa amarela e 10 gramas de massa branca. Aqui vou misturar bem até chegar num tom, um amarelo bem clarinho. Vai dar em torno de 140 gramas no total. Caso vocês queiram dar mais volta na cobra, vocês coloquem um pouquinho mais de massa. Ficou um tom bem clarinho assim, ó. Então aqui eu já peguei um pedacinho da massa amarelinha, que a gente vai fazer a cabeça separado, porque enquanto a gente modela a cabeça, para não ir ressecando a massa do corpo. Então façam separado e depois vocês vão unir. Então fiz uma bolinha bem lisinha com 10 gramas de massa. Pode colocar 11 ou 12, um pouquinho mais também, caso vocês queiram a cabeça maior. Então daqui eu vou começar a alongar, fazer o pescocinho. Vai ficar dessa forma. E aqui eu vou puxando para frente, ó. Vamos dar o formatinho da cabeça. Puxo um pouquinho, aqui eu já começo a achatar. E com os dois dedos aqui, vamos deixar mais quadradinho. Dando esse formato. Aqui pode afinar um pouquinho a ponta, que depois a gente vai encaixar na parte do corpo. Agora eu pego aqui, dou um beliscãozinho, uma apertadinha aqui, ó, nessa área. Dou mais uma achatadinha. E agora com a esteca faquinha eu vou marcar a boca. Não ao meio, um pouquinho abaixo, ó. E vamos puxando para trás, ó. E dê uma leve inclinadinha para baixo. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Um boleador aqui, eu marquei o cantinho da boca, mas vou suavizar para não deixar aquela marcação muito profunda. Então,
marcado a boca, agora eu venho com a esteca faquinha e vamos fazer umas marcaçõezinhas. Então, do mesmo jeitinho, vocês vão fazer na parte de baixo. E aqui eu vou marcar a boquinha, ó. Essa ferramenta pontiaguda, ela fica bem legal. Coloca o dedo em cima, que vai ficar meio arredondadinho. Vocês podem fazer também com a esteca gravatinha, que também dá certo, que ela tem um formato mais arredondadinho. Faça as narinas com palitinho. E para os olhinhos eu vou usar um boleador bem pequeno, mais ou menos o tamanho do olhinho. Marco os dois lados. Aprofundo. Então, coloquei os olhinhos, daí eu venho com o pincel modelador e vou dar uma apertadinha para baixo, ó. Para fazer as escamas, vocês vão usar esses palitinhos mesmo de escanudo, aliás, desse formatinho. Com a pontinha. E aqui vocês vêm intercalando e vão subindo. Vire o canudo um pouquinho para frente. Para marcar apenas meia lua. Então, assim vocês fazem na parte de cima da cabeça e na parte de baixo também. Então, o restante de massa que sobrou, 127 gramas, já sovei bem, fiz uma bolinha bem redonda, tendo cuidado para não deixar rachadura. Aqui a gente então vai fazer um rolinho de um lado mais grosso e vamos afinando para a ponta. Então, o tamanho vai depender do frasco que vocês vão usar, se é mais largo ou mais estreitinho. Vocês podem colocar um pouquinho mais de massa ou um pouquinho menos também. Então, essa parte aqui não vamos afinar tanto, que a gente vai fazer o guiso dela. Que ela é um chocalhozinho que ela tem. Então, ele é mais gordinho, ó. Já vou medir, vou passar a medida que ficou. Então, aqui eu já medi, deu 71 centímetros de comprimento. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui no guiso, no chocalhozinho.
E do outro lado eu vou fazer uma abertura onde eu vou encaixar a cabeça, ó. A cabeça já deu uma secadinha. E aqui eu venho e encaixo. Aqui para unir a massa, vocês podem utilizar um pouquinho de água. Então, agora aqui eu vou virar com o peito para cima, que a gente vai fazer umas marcações antes de colar. Pode ser com a esteca faquinha, esteca gravatinha. Essa cobra aqui que eu tô ensinando, vocês podem usar para fazer qualquer outro trabalho. É uma cobra super realista, então vocês podem fazer, colocar em troncos de árvore, fica bem legal. Então assim vocês vão fazer até o final desse rolinho. Aqui vocês vão começar a colar com essa parte das marcações para baixo, que é a parte do peito. Colhe um pedaço aqui, pode virar essa partezinha, deixar sobrando. E só colando na volta. Então, aqui deu uma volta, passa em cola novamente, inclusive em cima aqui da massinha. Caso vocês não passem a cola, depois fica aparecendo a parte, ele pode encolher bastante, e daí não vai ficar legal. Daí vocês vêm subindo, vamos para a segunda camada. A parte lisa para cima, onde a gente depois vai fazer as escamas. Vocês podem deixar uma partezinha mais caída, ó, assim, fica legal. Aqui eu vou colocar um pedaço de arame galvanizado, curvado dessa forma, ó. Coloca bem no meio da cabecinha e empurre até chegar embaixo. Então, aqui as escamas eu vou começar pela parte de baixo. Coloque em cima de algum papelão, alguma coisa para vocês poderem segurar melhor, para não ficar apertando aqui, ó. E vamos começar a fazer então as escaminhas. Começando a parte de baixo. Isso vocês têm que fazer ainda com a massa molhada. E vão subindo. Depois disso, vocês vão aguardar secar no mínimo 2 horas para poder vir pintar. Caso vocês puderem, deixa até 24 horas, fica melhor ainda. Para fazer a pintura, vamos usar o verde musgo, tinta PVA,
o verde pinheiro ou o verde bandeira, que é um tom de verde mais escuro, e um marrom bem escuro. Aqui vamos colocar um pouco de água e deixar bem fininho. Esse verde mais escuro não precisa colocar muita água. O verde musgo, sim, vocês vão afinar bem. Com um pincel pequeno e de cerdas bem macia, vamos começar pintando a partir aqui dessa parte de cima. Coloquem bastante para entrar nas escaminhas. Agora aqui vocês vão limpar o pincel num pano seco e com ele apenas sujo, vocês vão suavizando, vão colocando um pouquinho a tinta. Parte de baixo da cabeça também vocês vão suavizando. Limpa o pincel e vem descendo agora só com o pincel sujo, para deixar bem amareladinho. Aguardem secar um pouco e agora a gente vem com um tom mais escuro. Abasteça o pincel, retire o excesso num paninho e vão começar a fazer o mesmo processo. Coloque a tinta bem na parte interna aqui, ó. E aqui com suaves batidinhas vocês vêm puxando um pouquinho. Só até um pedaço, deixando a parte mais clara e apenas escuro na parte de cima. Sempre com batidinhas. Aqui eu lavei o pincel, com ele úmido ainda, vou tirar esse tom mais escuro da volta, que vai ficar só por dentro da boquinha. Então, aqui coloquei já o tom escuro. Ficou dessa forma, amareladinho por baixo e mais escuro em cima. Então, agora eu posso vir com com a tinta marrom escuro. Que vou dar uma afinadinha. Não precisa ser tanto. Limpo o pincel. E agora aqui eu vou dar umas batidinhas também, só aqui na parte de cima, ó. Não precisa ser em toda a parte da cobra, só em alguns pontos. E aqui nessa parte aqui do rabinho, a gente vai colocar apenas o pincel sujo de tinta marrom. Pode misturar com um pouquinho de verde. Vocês só dão uma passada com o pincel bem suave, ó. Dessa forma que vai ficar com aquelas listinhas, ó. Vamos aguardar secar essa tinta, que agora a gente ainda vai fazer mais um detalhe.
Então aqui agora a gente vai dar um toque metálico nessa cobra com a tinta Metal Colors, na cor verde. Quem não tiver a cor verde pode usar o branco metálico. Vocês misturem um pouquinho de tinta verde, misturem bem que ele vai ficar um metálico, vai ficar uma tinta metálica na cor verde. Também dá super certo. Eu vou usar essa porque eu já tenho e fica bem legal. Daí aqui vocês vão usar um pedacinho de esponja, pode ser essa esponja mesmo de lavar louça, que dá super certo também. E vamos só dar aquele toque metalizado. Vão pegando aos pouquinhos, retire o excesso e aqui vocês vêm passando, ó. Isso vocês vão fazer quando a peça estiver totalmente bem sequinha, esse metalizado. Não fazem como eu tô fazendo agora com ela molhada. Aqui depois eu vou passar de novo quando tiver seco. Que quanto mais seco tiver, vai ficar mais brilhoso. Pode passar no potinho também. Esse potinho aqui eu cobri com massa marrom, mas vocês podem usar qualquer cor. Aproveitem, pessoal, já deixe seu like, se inscreva no canal, quem ainda não se inscreveu, para fazer parte da família Biscuit Decoração. Estarei muito satisfeita em ter você aqui comigo. Também quem puder hypar o vídeo, também fico muito agradecida a vocês. E também não esqueça de ativar o sininho, assim o YouTube vai mandar para vocês cada vídeo novo aqui postado. Então aqui tá pronto o nosso vasinho. Vocês podem usar com suculentas naturais, só coloque o potinho aqui, pode colocar folhagens artificiais. Pode fazer também igual a esse para usar, colocar caneta, pincéis. Então, vocês podem fazer a peça que vocês quiserem. Pode fazer os dois também. Aqui eu vou decorar ele com uma suculenta que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar na descrição o link, caso quem queira aprender. É só acessar que vai conseguir fazer também. Então, eu vou preencher esse espaço aqui com papel toalha, mas vocês podem também preencher com papel alumínio, que também dá certo. Eu vou colocar um pouquinho de cola no fundo, para que esse papel fique colado. E aqui vocês vão colocando o papel até deixar bem durinho de papel. Pode ser até papel higiênico, vocês podem preencher também. Claro, papel higiênico limpo, né, gente? Daí vocês preencham aqui, vão apertando bem para deixar bem firmezinho. Pode ir colocando um pouquinho de cola que depois, com o tempo, ele vai secar e vai ficar bem firmezinho. Então, aqui eu preenchi, vou botar bastante cola, que a gente vai fazer um preenchimento agora com massa de biscuit. Uma cor bem escura de preferência, marrom, uma cor que seja bem escura. Que abra uma massa. Vou medindo o tamanho certo. Daí, com o pincel modelador, vocês vão unindo essa massinha aqui, vão puxando assim para ela colar na parte do pote, ó. Essa parte aqui não vai aparecer, não precisa fazer perder muito tempo aqui, ó. Ela estando colada aqui é o suficiente.
Então aqui eu escolhi esse modelo de suculenta, mas no vídeo que eu vou deixar o link vai ter vários modelos, é só vocês escolherem o que vocês mais acharem bonito, que quiserem. Vou colocar só um pouco de cola e vou finalizar a nossa peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.